Boa noite, amados irmãos, na graça maravilhosa do Senhor Jesus. Te convido para adorarmos o Senhor com a leitura do primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 16, versículo 31, que diz assim a palavra do Senhor: Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, folguem o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse: amém, e louvor ao Senhor. Amados, vamos estar orando ao Senhor, oração de exaltação a Ele, que é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda glória. Oremos ao Senhor. Pai santo, justo, tremendo, Deus santo e poderoso, na Tua presença, Pai, nós estamos mais uma vez para nos dedicarmos ao Deus, ao louvor, à adoração, à edificação na Tua palavra. Ó Deus, como tem sido, ó Deus, todos esses dias conosco. Mais uma vez, Pai, pedimos a Tua graça. Ó Deus, nos ajuda na direção desse culto que fazemos, ó Deus, de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Aceita, Pai, a nossa adoração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, cantemos para o Senhor o hino de número 10, nosso hinário Novo Cântico. Nesses versículos da palavra de Deus, no livro Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e 2, que diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós vamos olhar para esse texto como o apóstolo olha e como ele nos incentiva. Na sua palavra, para nós, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, um culto vivo, um culto no Espírito, um culto de mente, um culto de coração, um culto agradável a Deus. Mas ele diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, irmãos, ele está mandando a gente fazer uma avaliação em nós, como pecadores, como falhos fracos. Vamos orar, vamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Nós vamos pedir essa graça a Ele. Nós vamos pedir para nossa irmã Andressa, que está conosco, orar, oração de confissão, pedindo que Deus perdoe os nossos pecados. Deus, nosso Pai, muito obrigada, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos deixa, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, nos fortalecendo a nossa fé, ó Deus, e que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco para que possamos pecar menos, ó Pai, que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos abençoando, ó Deus. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para nosso momento de adoração com cânticos. Todo o nosso culto é adoração, é louvor, mas com cânticos nós vamos ler a palavra de Deus que está no livro dos Salmos, Salmo de número 98, que diz assim, amados: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Este salmo, irmãos, até aqui, versículos de 1 até o versículo 4, ele nos convida para este louvor, para essa adoração. E nós vamos cantar com os nossos irmãos do Ministério de Louvor 2 cânticos. A Ele toda a honra e toda a glória. Senhor,
para a nossa meditação dessa noite, te convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho do Senhor, segundo a narrativa do evangelista João. João, capítulo de número 2, versículos 1 a 12, irmãos, que diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes como havia tirado a água, chamando o noivo, e lhe disse: todos costumam pôr em primeiro lugar o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos, os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Pai, graças te damos que podemos abrir a tua palavra. E queremos, Pai, a tua graça nesse momento, mais uma vez, aplicando aos nossos corações a tua palavra. Ó Deus, nós cremos, nós temos visto o que tens feito no meio do teu povo, na nossa vida, no meio da igreja. Fala, Pai, mais uma vez, nós esperamos em ti. Conduz, ó Deus, essa reflexão, essa meditação da tua palavra conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, aqui, casamento, festa, e Jesus está nesse casamento. Jesus também gostava de festa. E toda a família estava ali. E vinho era e é sinal de alegria. Vinho não podia faltar na festa. E Jesus está ali. Ainda bem que Jesus foi convidado. Ainda bem que a família de Jesus foi convidada. Sua mãe estava ali. Mas antes de meditarmos nesse texto, eu gostaria de te levar para um texto do Velho Testamento, Isaías, capítulo de número 41. Os versículos 1: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem suas forças.
Chegue-se então, falem, cheguemos, pleiteiemos juntos. Versículo 4, irmãos, a palavra diz: quem fez e executou tudo isso, aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à excelência, eu, o Senhor, o primeiro, e com as últimas, eu o mesmo. Quem fez e executou tudo isso, aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à excelência, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. É como se ele dissesse alfa e ômega. Versículo 10, irmãos, a palavra de Deus diz assim, versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Versículo 8: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem eu elegi, descendente de Abraão, meu amigo. É esse Deus que nós cremos, que não muda, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus estava naquele casamento em Jesus, porque Jesus é Deus. Irmãos, nós precisamos compreender nesse texto o Deus poderoso que se faz presente da nossa vida, se o buscarmos, se chamarmos Ele para a nossa vida. Ele está perto. Salmo 34, eu gosto muito de falar, Salmo 34, versículo 18, perto está o Senhor. E aqui Jesus estava, nesse momento, naquele casamento, quando acaba o vinho. Quem é procurado? Jesus. Então, irmãos, vamos aprender aqui com a fé e com a obediência desses serventes, que eram os garçons. Ouvia uma mensagem do reverendo Jairo Ribeiro. Fiquei tão feliz quando ele se pronunciou, quando ele falou nesse texto, me animou mais a falar desse texto. Quando ele relata algumas coisas nesse texto, o pastor Jairo Ribeiro, da Rádio Jaraguá, e me animou muito falar desse texto. E uma das coisas, irmãos, que nós precisamos compreender nesse texto é um passo de fé e obediência. E esses homens tiveram, esses homens cumpriram à risca o que Deus queria deles, o que Deus esperava deles. Fé e obediência. Na verdade, esses homens estavam lá a serviço do seu Senhor. Eles cuidavam da festa, eles não estavam cuidando do culto. Mas aqui, irmãos, nós precisamos compreender muito que quando nós obedecemos a Deus, quando nós ouvimos a Deus, nós recebemos a bênção. Deus nos responde, Deus fala conosco. Deus fala com você? Deus já respondeu você? Já teve momento em que você pensou na sua vida que Deus estava falando com você como se fosse em voz alta? Reverendo
Hernandes Dias Lopes, ele diz: se você quiser ouvir Deus falar, desculpe, o Nicodemos, reverendo Nicodemos, se você quiser ouvir Deus falar alto, leia a Bíblia em voz alta. É lindo isso. Precisamos ouvir Deus falar. Precisamos compreender, entender muito claro a voz de Deus. Irmãos, muitas vezes pedimos a Deus, oramos a Deus, mas não esperamos a resposta, o ok de Deus, o vai ou espera de Deus, o sim ou não de Deus. Mas aqui me impressiona, irmãos, no versículo de número 7, olha que coisa linda. Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Que obediência! Um passo de fé, um passo de obediência. Eles não retrucaram Jesus, não questionaram Jesus, encheram de água totalmente as talhas. Essas talhas que estavam ali, 6 talhas, é equivalente a 62 litros de vinho. Era muito vinho. Mas quando a mãe de Jesus diz: acabou o vinho, Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo? Não, ainda não é chegada a minha hora. Eu vou ser glorificado, o Pai vai ser glorificado neste vinho. Ela olha para os serventes, para os garçons, e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Irmãos, quando percebemos aqui essa obediência, nós percebemos de alguém que consegue ouvir e realizar. Podemos lembrar de alguém que conseguiu ouvir, sabia o que Deus queria, porque era um profeta de Deus, conhecia a palavra de Deus, até a mente de Deus, a vontade de Deus, e não é capaz de obedecer. Jonas vai pregar em Nínive. Jonas desobedeceu, foi para Jonas. Mas Jonas teve que obedecer à voz de Deus, à vontade de Deus. Quando ele passa 3 dias no ventre do peixe, na barriga do peixe, que Deus manda o peixe vomitar ele na beira da praia, ele sai correndo e vai fazer a vontade de Deus, correndo, pregando, correndo na cidade. Alguém que sabia, que ouvia bem, que entendia bem o que Deus estava falando, mas não soube obedecer. Fé e obediência é o que nós vemos nesses serventes. Eles souberam ouvir, mas eles souberam obedecer. Fazei tudo, versículo 5. A mãe então falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Ai, irmãos, como é maravilhoso a gente olhar para a palavra de Deus. Me lembro também, não estava lá, mas creio, no paralítico do tanque de Betesda, 38 anos na beira do poço, esperando um milagre, esperando que alguém o empurrasse para o poço quando a água era agitada. Se está em João 5, de 1 a 8, Jesus chega na beira do poço
e olha para aquele homem, há 38 anos ali, esperando um milagre. Jesus diz: levanta-te. E ele se levantou e de um salto foi ter com Jesus. Fé e obediência. Levante. E ele foi ter com Jesus. Isso é fé. Irmãos, nós precisamos disso. Se você quiser ser abençoado por Deus, receber a bênção de Deus, saiba ouvir, mas saiba obedecer também. Irmãos, a segunda ordem que Jesus dá para esses meninos aqui, esses homens, esses garçons, está no versículo 8. Então determinou: tirai-o agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Não é maravilhoso, irmãos, pessoa ouvir e obedecer? Eles nem conheciam direito a Jesus, mas eles estavam ali cumprindo uma ordem de Deus. Porque Jesus mandou eles levar ao mestre-sala? Porque o mestre-sala conhecia, ele sabia o que era bom e o que não era bom. Tanto é que ele questiona o noivo: todos costumam dar um bom vinho quando todos estão já bem avançados do vinho, já beberam muito vinho, traz o inferior. Tu deixou o especial por último? Olha, irmãos, que maravilhoso. Eles levaram. Primeira ordem: encher de água as talhas. Eles fizeram, encheram totalmente. Segunda ordem: levai ao mestre-sala. Versículo 8. Eles levaram para quem conhece, para quem sabe o que é falso e o que é verdadeiro. Sabe ouvir, sabe obedecer. Deus nos conhece. Salmo de número 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me levanto, quando eu me assento. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. É como se Jesus estivesse dizendo aqui: eu conheço. Leva ao mestre-sala, que ele também conhece. Irmãos, nós precisamos ter essa atitude de fé, de obediência. Um passo de fé. A cura de um cego de nascença. Ele chega para Jesus e pede a cura. João 9,6. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou, untou os olhos dele, daquele cego, e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. O enviado. E aquele homem ouve, sente o lodo, mas ele vai ao tanque de Siloé e lavou. E o texto, irmãos, de João 9,6 diz que ele voltou vendo, abriu-lhe os olhos. Você quer enxergar as coisas de Deus? Precisa ouvir mais a Deus. Aí, irmãos, muitas vezes nós confundimos facilidade com poder. Muitas vezes queremos fazer de nós mesmos.
e não esperando a vontade de Deus, o agir de Deus, o Espírito Santo de Deus falar, mostrar, ensinar, realizar em nós. Um passo de fé e obediência. Encher de água as talhas, eles encheram. Levai o mestre Sala, eles levaram. Aí, irmãos, por último, nós vemos aqui a terceira realização, terceiro passo de ordem. Olhem os versículos 9. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr em primeiro lugar o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Irmãos, quando nós olhamos para Deus firmemente, quando nós ouvimos a Deus atentamente, quando nós obedecemos a Deus totalmente, e esperamos o agir de Deus, versículo 10, Deus faz o melhor na nossa vida, mas precisamos de um passo de fé e de obediência no nosso agir. Eu me lembro de Elias, em 1 Reis 17:8, Elias se dispôs a ir ser cuidado por uma viúva pobre, mas foi Deus que falou para ele: vai, entra na cidade, lá eu já orientei, já determinei que uma viúva te sustente, uma viúva pobre. Quando Elias chega lá, 1 Reis 17:8, aquela viúva só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Mas Elias ouviu bem aonde ele deveria ir, o endereço e a quem procurar. Mas ele também obedeceu a voz de Deus e foi. Irmãos, sabe por que muitas vezes não recebemos muito bem as coisas de Deus? Porque não paramos para ouvir a Deus, para obedecer a Deus. Quando ouvimos e obedecemos a Deus, como esses garçons aqui fizeram, nós vemos Deus realizar o melhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na sua empresa, no seu serviço, aonde quer que você esteja. A obra de Deus, irmãos, é completa. Deus não faz nada por metade. Deus não faz nada por metade, é completa. Mas precisamos ouvir a Deus, precisamos obedecer a Deus, e aí Deus faz o melhor em nós e para nós, não para nos gloriarmos, mas para a glória, para a honra do eterno Deus.
Que o Senhor te abençoe. Que essa meditação chegue ao seu coração. A palavra de Deus não volta vazia, eu creio nisso. Pai, obrigado porque tem cuidado de nós. Obrigado por ser o nosso Deus. E obrigado, Deus, por ser esse Deus fiel que diz: não temas, não te assuste, que eu cuido, que eu te sustento. Que o teu povo creia, Pai, nessa graça, nesse poder. Em nome santo de Jesus oramos. Amém.